Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje eu tenho aqui em mãos uma das obras mais importantes de toda a literatura ocidental, uma obra que aos gregos foi um dos grandes paradigmas de toda a história dos deuses e daquilo que conta a origem do mundo, a origem do universo no qual vivemos, no qual nos movemos. E eu tenho aqui hoje este livro, mas quero falar sobre a importância de lê-lo. Então, qual a importância de ler, na verdade, duas obras que nós temos aqui, a Teogonia de Hesíodo e os Trabalhos e os Dias, né? Então, nós temos Theogonia e Erga Cae Remerai, ou Operae Dies em latim. Então, por que ler uma obra como esta aqui? Por que nós devemos dedicar um certo tempo das nossas vidas, ou porque nós podemos, e é benéfico, dedicar algumas horas da nossa vida para conhecer esta obra, para ler esta obra com seriedade, não só apenas passar os olhos aqui, e talvez até cultivá-la sempre conosco em nossos estudos, né? E qual é a importância? O que isso pode para onde isso pode nos levar, né? Essas são algumas perguntas que muitas pessoas se fazem, e até os nossos alunos, que se perguntam assim: professor, eu começo a ler por qual obra, por quê, qual o valor desta obra e tudo isso, né? Mas talvez eu possa elucidar um pouco disso aqui para vocês e acho que todos podem se beneficiar então desta resposta, desta breve resposta que eu pretendo dar aqui. Não é uma resposta definitiva, mas eu acredito que seja importante iniciar esta conversa sobre este livro muito importante que nós temos aqui. Então, se vocês querem ver até o final, se vocês querem saber isso, fiquem aqui e curtam este vídeo, compartilhem, façam os comentários aqui embaixo, né? Comentem, perguntem. E, claro, inscrevam-se no nosso canal da Escola Clássica para ver mais conteúdos, mais vídeos como esses aqui, né? Então, pessoal, nós temos aqui, basicamente, uma obra. Na primeira delas, a Teogonia, nós temos não só a genealogia dos deuses que nós temos na mitologia grega, mas também temos estas origens que vão dar, né, que vão chegar até os heróis, até aquela época dos heróis, né? Nós sabemos que Hesíodo trata da história da humanidade com base em algumas eras, como por exemplo uma era de ouro e depois uma era de prata, bronze, ferro, né? Uma era dos heróis ainda, e depois uma era de ferro, ou seja, nós estamos nesta era de ferro para Hesíodo, né? E ele explica por quê aqui, ele deixa bem claro por que considera uma era de ferro, e também nós podemos perceber isso através do próprio metal e daquilo que nós fazemos com o ferro, né? Daquilo que o ferro significa entre esses metais, entre outros metais preciosos também, né? Esta teogonia, então, ela vai chegar até, por exemplo, a origem de Ulisses, né? Ou de Odisseu, de onde veio Odisseu, um herói que está na Ilíada e, claro, na Odisseia, em que ali ele é o próprio protagonista da história de Homero, certo? Lembrando que Hesíodo e Homero não são exatamente contemporâneos, talvez tenham sido contemporâneos, há algumas especulações sobre isso, mas são de um momento, né? Ou seja, compõem em um momento muito próximo da literatura grega. E esta literatura que inicialmente não era nem mesmo escrita. Nós temos aqui uma poesia que talvez tenha sido escrita alguns séculos depois de Hesíodo. Então, nós vamos ver que ela é criada com certos recursos mnemônicos, com recursos de memória,
uma palavra aqui, mnemônico, que lembra até mesmo Mnemosine, uma das primeiras divindades citadas aqui por Hesíodo na Teogonia, e ela se dá dessa maneira bastante objetiva de mostrar de onde vêm esses deuses, considerando também que nós podemos saber quais são as propriedades individuais de cada um desses deuses. Certo, e depois nós temos uma outra obra, né? Nós temos a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. E nos Trabalhos e os Dias, Hesíodo basicamente continua contando a história de alguns deuses, né? Continua contando a história dos deuses e falando sobre como nós, homens, devemos nos comportar, como nós, homens, devemos agir em nossa vida particular. Isso aqui ele vai falar para o seu irmão Perse, ou Perses, e ele vai, o tempo todo, dar lições nesse seu irmão, que, se não me engano, acabou perdendo a herança, a sua parte da herança da família, e depois se tornou pobre, né? E teve de recorrer ao próprio Hesíodo e tudo isso. Então, aqui, esta obra, Opera dies erga kai hemera, vai se referir justamente a quase um trabalho espiritual, né? Quase uma narrativa aqui, um sermão espiritual para esse irmão de Hesíodo. Ou seja, ele está ali tentando mostrar, tentando convencer este irmão a se tornar alguém mais humano, vamos dizer assim. Certo? Então, aqui ele vai justamente nisso, ele vai justamente nestes mitos que contam sobre como os seres humanos foram feitos, né? Como Prometeu fez os seres humanos, como Prometeu, ou a partir desses titãs, a nossa raça foi criada e depois sustentada por alguns deuses, e até mesmo como a nossa razão humana, como aquilo que nos diferencia, realmente foi nos infundido por esses deuses. Muito bem, nesse sentido, nós temos aqui uma obra que, se nós vamos ver pelos moldes ou pelas categorias ou pelo pensamento moderno que nós temos, podemos chamá-las de obras, esses épicos como o de Hesíodo, como a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Nós temos aqui algumas obras, principalmente a Teogonia, ontológicas, né? Ou seja, é uma mitologia ontológica, é uma poesia, um mito ou um conjunto de mitos, porém também é uma tentativa de nos contar sobre o que é o universo, ou seja, o que são essas coisas nas quais nós estamos, as quais nós vemos o tempo todo. E ele tenta aprofundar justamente cada um dessas coisas, propriedades que nós vemos. E uma coisa interessante aqui de nós entendermos é que quando nós temos esta época de Hesíodo, estes poetas ou os aedos, estes que falavam sobre mitos, estão tentando nos mostrar as origens, estão tentando nos contar de onde todas as coisas vêm, o próprio céu, a terra, as coisas naturais, os amores, as nossas forças, nossas fraquezas, vícios, virtudes humanas, e outras coisas como as virtudes da própria natureza. Então aqui eu posso falar um pouco mais até mesmo sobre isso, sobre como a própria natureza para Hesíodo, as coisas naturais, elas são como que não personificadas exatamente, mas elas são explicadas pela virtude desses deuses, pela virtude particular de cada um desses deuses. Então, esta obra está tentando nos fazer olhar para este mundo inteiro, olhar para todas as coisas que existem e pensar sobre elas de uma maneira muito mais profunda, muito mais inteligente. Então, assim, aquela brincadeira, né? O pessoal sempre diz, vou estudar grego e latim, vou ficar mais inteligente. Pois é, eu acho que, sim, estudar essas línguas vai nos aproximar, sim, de um raciocínio mais organizado,
de um conhecimento linguístico mais sólido e tudo isso, mas nestas obras aqui, como uma obra de Hesíodo, nós somos, para entendê-la, para nos aprofundarmos nela, nós precisamos pensar sobre estes aspectos da realidade que a própria filosofia grega vai tratar posteriormente. Então aqui talvez seja a nossa, vamos pensar assim, a grande iniciação à filosofia esteja nesta literatura. E para os filósofos não foi diferente. Quando nós vamos ver, por exemplo, o que fez Tales de Mileto, quando disse que a origem de tudo, ou que tudo se resume ou tudo se reduz à água, né? Então fala como o elemento que dá origem a todas as coisas é a água. Na verdade, ele não está fazendo algo muito diferente da ideia de um politeísmo que nós podemos encontrar aqui por este método destes poetas, mas ele está fazendo o seguinte, ele está agora tentando tratar as coisas materiais com base em outros elementos materiais, né? Então, Tales estava tentando fazer isso. Tratar as coisas que nós vemos com base numa origem material comum a todas elas, que explique absolutamente tudo que nós vemos. Então, ele está tentando praticamente nos dar uma causa material, aquilo que depois Aristóteles vai desenvolver como causa material, se nós vamos ver por esse ponto. Mas nós vemos aqui que Hesíodo expõe, afinal de contas, o que era o modo de pensar anterior a estes filósofos. E era um modo que nos levava a uma visão, a uma cosmovisão também muito completa, no sentido de que ela nos dava absolutamente, ou nos dava tudo que havia no universo, né? Nos dizia sobre todas as coisas que estão neste universo no qual nós vivemos. Ela começa então contando sobre como do caos, aqui a Teogonia começa nos contando então sobre como a partir do caos, ou seja, aquilo que Ovídio depois vai dizer que era uma massa disforme, em que todas as coisas, todos os elementos estavam ali misturados. Não é muito diferente para Hesíodo quando ele trata do caos. A partir dali nós vamos ter o céu e a terra, né? Houranos kaiten gen. Bom, quando nós vamos pensar sobre a origem do céu e da terra, nós vemos hoje na ciência moderna, nós vamos ver que a ideia de caos talvez não seja exatamente a ideia que se tenha hoje na ciência, mas o caos é um princípio do qual se pode pensar então sobre esta origem do céu e da terra, ou seja, é aquilo que nos faz ter uma narrativa para poder especular sobre esta origem daquelas coisas, dos planetas ou dos astros que nós enxergamos, do céu que gira regularmente acima das nossas cabeças todos os dias, e é o que Hesíodo está nos dizendo aqui. Então, sobretudo, nós vamos ter nesta obra uma pintura, uma grande obra de arte pictórica ou uma grande composição sobre como todas as coisas surgiram e foram feitas. E nós podemos ver isto quase como numa evolução, quase como num ponto do caos, e ela vai se ramificando ao ponto de chegarmos então a uma longa árvore complexa dessa genealogia dos deuses, até que nós tenhamos o nosso tempo. Nos Trabalhos e os Dias, quando ele vai fazer então estas lições ao seu irmão, e quando ele vai nos mostrando aqui sobre vai nos falando sobre essa condição humana que agora precisa sofrer, né? Então, ou seja, esse ser humano agora não mais tem as vantagens da época de ouro, não mais é a época dos heróis que tinham missões importantíssimas, desbravavam as terras e desbravavam outros povos, colocavam-se de modo soberano uns sobre os outros. Agora o ser humano está numa condição mais como que pacata
e ele tem de trabalhar todos os dias, né? E Hesíodo vai começar a falar até mesmo sobre as tecnologias envolvidas no cultivo da terra e aquelas coisas que fazem com que nós saibamos o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de sair para navegar, o tempo de viver um certo amor, de buscar um certo amor, o tempo de abandonar as coisas. Hesíodo está o tempo todo nos falando aqui sobre como viver, e ele chega a questões, ele entra em questões antropológicas de uma maneira muito bela nos Trabalhos e os Dias. Isto vai ser discutido pelos filósofos, isso vai ser discutido posteriormente na literatura ocidental. Este assunto vai voltar o tempo todo em obras, sejam obras totalmente de ficção, sejam em obras filosóficas. Nós vamos ter aqui, então, a base do pensamento ocidental para pensar sobre a nossa própria condição, para pensar sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, ele vai entrar aqui de cabeça na moral, né, e nos costumes humanos, em como esse ser humano pode aproveitar ou pode viver a sua vida para obter ou colher os frutos dessa vida da melhor forma ou da forma necessária para ele. Embora isso possa custar dor, embora isso possa custar um certo sacrifício, ainda assim o ser humano pode voltar talvez a um estado mais pleno se ele respeitar esta sua condição da idade de ferro, né? Então, ainda que nós tenhamos então este problema dos conflitos, ainda que nós tenhamos nossos estômagos sempre vazios e precisemos trabalhar e trabalhar e trabalhar para que eles possam estar plenos, ainda assim Hesíodo nos dá então uma direção de como usufruir ainda assim dessa vida, embora ele pareça bastante negativo o tempo todo, embora ele pareça um tanto até cansado desta rotina humana, desta dificuldade humana. Então, aqui nós temos material para pensar sobre as grandes questões. As grandes questões da humanidade estão em Hesíodo e é ele quem nos leva a elas, assim também como o Antigo Testamento nos leva às grandes questões, por vezes de uma maneira similar, por vezes de uma maneira até, claro, às vezes vai por outro caminho, mostra-nos uma linhagem de uma família justamente escolhida por Deus e tudo isso. Hesíodo não vai exatamente por esse caminho, mas nós temos aqui uma obra, então, que nos vai levar ao pensamento, à meditação sobre todas essas coisas. Bom, uma outra vantagem importante que surge de tudo isso que eu falei nesse momento, é a vantagem de que, lendo esta obra, conhecendo bem esta obra, os temas que estão aqui, pensando sobre cada um deles, nós agora podemos, com muito maior entendimento, depois de feito isso, ler obras posteriores, né? Ou ler obras como a Ilíada e a Odisseia, a Eneida, outros épicos, ou ler mesmo obras sobre a natureza. Vamos pensar lá numa obra mais, embora poética, mas filosófica de Lucrécio, que é um autor latino que fala, né, tem uma filosofia epicurista e também tem já uma física toda, está falando da natureza já com um conhecimento maior, até com esquemas muito mais sofisticados do que o próprio Hesíodo, se nós vamos pensar assim. Mesmo para ler Lucrécio, nós vamos ver o quanto partir da visão de Hesíodo para antepor a estes outros filósofos, a estas outras obras da literatura, nós temos um ponto de partida muito bom, né? Nós temos o ponto de partida. Não é só muito bom, mas é aquele que realmente pode fazer com que floresça em nós esse espírito de meditação. Ou seja, pode, portanto, acender a nossa inteligência para estas questões humanas e até mesmo, aos poucos,
chegarmos à nossa própria realidade, ao mundo e ao modo como o mundo está, aquilo que nós estamos vendo e aquilo que é a nossa vida. Ou seja, nós podemos trazer de uma obra antiga, lá do século VIII antes de Cristo, até a nossa realidade, até o que nós ainda estamos vivendo e as consequências da nossa própria natureza, né? Aquilo que reflete essa nossa natureza humana complexa, que aqui é explicada de uma maneira mitológica, mas nós vamos ter hoje milhares de livros de antropologia para falar mais ou menos do mesmo assunto, mas de uma maneira mais técnica, refinada e tudo isso, porém ela nunca vai nos dar esta visão com todo este deleite que Hesíodo pode nos dar. E é muito importante lê-la. Eu acho que aqueles que podem, aqueles que têm capacidades, aqueles que têm força, que leiam então nos originais, né? Que leiam aqui Hesíodo em grego, conheçam essa, embora não seja uma poesia metrificada exatamente, não tenha uma métrica tão rebuscada quanto a métrica latina mesmo, ou a métrica de outros poetas, mas podem então usufruir dessa musicalidade aqui que nós temos em Hesíodo. Podem, portanto, conhecer até mesmo as palavras e a carga semântica que cada uma delas carrega originalmente, né? Então, se nós vamos pegar uma obra traduzida, nós não vamos ter a mesma carga semântica atribuída àquelas palavras, nós vamos precisar de notas, nós vamos precisar de uma série de recursos que talvez nem convenham para uma leitura de uma poesia tão complexa e pesada como esta aqui. Portanto, é um desafio, é um passo importante para a nossa inteligência, é um passo importante para as nossas meditações e até mesmo para a nossa própria conduta. Nós podemos transformar essas meditações em algo concreto para a nossa vida também. Nós podemos transformar isso em obras, nós podemos transformar isso em discursos. Por isso é tão importante que nós leiamos esta obra aqui, estas duas grandes obras de Hesíodo, né, ou a obra de Hesíodo que nós temos aqui, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Bom, muito bem, se vocês gostaram disso, se vocês têm perguntas, deixem aqui nos nossos comentários, curtam este vídeo, inscrevam-se no nosso canal e fiquem à vontade. A Escola Clássica está aqui para apresentá-los obras como estas e outras. Muito obrigado.